Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você está no Portal do José. Hoje um programa especial. Para onde o Brasil vai? Qual é o futuro da economia do Brasil? Eu estou aqui com meu amigo Fernando Lopes, ele é professor universitário da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, ex-secretário de Estado em alguns governos aqui no Rio de Janeiro, a pessoa muito respeitada no setor econômico e no setor político também. Então, Fernando, obrigado por você estar aqui no nosso humilde canal. Eu queria te perguntar uma coisa que todo mundo quer saber. O Brasil, na economia, o que a gente pode esperar nos próximos anos com o governo Bolsonaro? Olha, eu nem me restringiria ao governo Bolsonaro. Eu acho que o Brasil precisa é ter clareza de que essa trajetória, a condução da política monetária nas últimas 3 décadas foi mais ou menos no mesmo tom e ela representou a hegemonia completa do sistema financeiro na condução da política econômica no nosso país. Nós temos juros altíssimos, os mais altos do planeta. Nós temos com isso uma dívida pública que não para de crescer. Os juros altíssimos atraem recursos de fora, dólares, que quando chegam ao Brasil, para serem aplicados aqui e renderem esses valores aberrantes, eles têm que ser convertidos em reais. E esses reais, para eles não inundarem o mercado, o governo federal sempre emite títulos da dívida pública e compra esses reais. Então, você tem uma enxurrada de dólares. Quando você tem uma enxurrada de dólares, o que acontece em termos do câmbio? Os dólares ficam baratos e isso, ao longo de todo esse período, veio corroendo a capacidade competitiva da indústria brasileira, que já não era nenhuma maravilha, e veio prejudicando, inclusive, uma parcela das exportações, que é o que acontece quando o real fica artificialmente valorizado. Por que o real pode ficar valorizado? Isso aí, o real é um papel pintado, que não tem nenhuma substância como outras moedas aqui da América Latina inteira, enfim. Então, você tem esse quadro, juros altos, o câmbio, o real aparentemente valorizado, e essa conta, quem paga? Primeiro, você tem uma dificuldade muito grande das pessoas gastarem, consumirem, a inadimplência registrada pelo Serasa é monumental, onde as pessoas têm dificuldade de usar o mecanismo do cartão do crédito, do cartão de crédito, porque os juros são escorchantes e o cheque especial também é abusivo. Ô, Fernando, quando a gente começa a fazer uma análise das perspectivas econômicas aí do governo Bolsonaro, é muito comum a gente escutar crítica: mas vocês apoiaram o PT, vocês são esquerdistas, esquerdopatas, por que vocês não reclamavam lá atrás, né? Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação se no plano econômico também, como é que foi o comportamento dos governos de esquerda, se é que dá para a gente dizer assim. Eu vou reafirmar o que eu já disse. A política econômica dos governos do PT, ela foi uma política, o maior peso foi da política monetária, ela foi uma política tradicional, conservadora, os banqueiros continuaram dando as cartas, e uma parte das pessoas pensou que essa multiplicação dos mecanismos compensatórios de renda, Bolsa Família, 11 milhões, 12 milhões, gente comprando no interior do Brasil, estimulando a economia. Eu quero dizer o seguinte: o arroz, o feijão, o óleo de soja, o açúcar, o café são essenciais para matar a fome de muita gente, mas são absolutamente insuficientes para mover o que precisa ser movido na economia. A economia tem que ter um dinamismo próprio, a economia brasileira. O Brasil tem todas as condições de fazer uma transformação, de abrir caminho para se transformar numa potência econômica. O Brasil hoje, ele se desindustrializou, a indústria vem diminuindo a participação no produto interno bruto e, pior ainda, além de reduzir
ainda aumentou a desnacionalização. Nós não temos dinamismo interno. Nós temos que ter, com uma maior clareza, uma política econômica absolutamente como um projeto nacional, uma marca nacionalista. Uma marca nacionalista. Nós temos que escolher setores estratégicos e para lá nós temos que investir. Tem que investir em pesquisa? Tem que investir na formação de mão de obra, tem que investir no financiamento público para as empresas que se dispuserem a abrir caminho e tem que acabar com o absurdo dos juros. E acabando com o absurdo dos juros, o dólar vai voltar para onde ele devia estar. O dólar devia estar em R$7, R$8. Certamente, se fosse levar em conta a capacidade de competição, se os juros brasileiros operarem em patamares civilizados, o câmbio vai naturalmente se elevar. Mas uma parte dos empresários brasileiros se financiou lá fora. Os empresários brasileiros se financiaram lá fora porque lá o juro era muito mais barato e o câmbio estava estável. Mas os empresários brasileiros são tão espertos quanto os outros empresários dos outros países. Eles sabiam que eles tinham que ter uma proteção contra a política cambial. Isso se chama, em economias, hedge. Se eles não fizeram, é o risco do negócio. Não pode ter capitalismo sem risco às custas do subsídio público, que é essa política monetária, essa política econômica, não tem cabimento. Ô, Fernando, o que tem que ser colocado como uma condicionante para o Brasil ir para frente é a reforma da Previdência. O discurso é que se houver a reforma da Previdência, que nós vamos ter novos investimentos no Brasil e vai circular dinheiro e o Estado vai poder investir em saúde, educação e por aí vai. O que você acha disso? Veja só, quando algum empresário estrangeiro investe no Brasil, ele investe porque a Previdência está assim ou está assado? Não, ele contrata os funcionários, paga dele e ele não está preocupado com isso. Ele vai exportar uma parcela da produção dele, inclusive para as empresas do mesmo grupo econômico em outros países do mundo, porque esses grandes conglomerados industriais financeiros, eles fazem uma divisão mundial de quem produz o que e quem fornece para quê. Ele vai continuar fazendo isso da mesma forma. Isso é, em português simples, isso é uma conversa fiada. O que eles querem é abrir uma folga no orçamento público. Para quê? Para fazer investimento público? Para melhorar? Não, é para caber a dívida pública, que no serviço da dívida pública, as amortizações de juros, que não param de crescer e vão chegando no limite. Eles estão fazendo isso pura e simplesmente para prolongar, dar uma sobrevida a esse sistema antinacional que está inviabilizando a economia do nosso país, deixa empresas com capacidade ociosa de 30%, 40%, 50%, isso é um absurdo, você deixa de poder produzir. Eles dizem, não, mas se os juros baixarem, o dólar subir, isso vai dar inflação. Como vai dar inflação com essa multidão de desempregados? Se a utilização das fábricas aumentar de 50% para 60%, para 70%, o custo médio de produção vai inclusive cair, porque elas estão hoje muito longe do ponto para o qual elas foram dimensionadas na sua implantação. Isso é só para dar mais uma folga para esse modelo aberrante, antinacional, porque está levando a nossa economia para o buraco. Hoje a economia brasileira tem os padrões de lá do começo da República, do fim do Império, não tem nada avançado. Quando tem exportação de alguma coisa mais sofisticada, é dentro da cadeia produtiva de uma multinacional, que tem uma fábrica aqui, tem outra na Tailândia, outra no México, outra na Alemanha, outra nos Estados Unidos, e elas fazem essa divisão. Mas elas fazem a divisão, o governo brasileiro não apita absolutamente nada nisso. Pois é, Fernando, e a capitalização? É esse que é o filé mignon da reforma da Previdência? O Brasil, o sistema financeiro no mundo todo, ele, de tempos em tempos, ele sofre uma quebradeira, né? Você vê bancos passarem dificuldade até nos Estados Unidos, na Europa. Os bancos brasileiros são bancos que, vamos dizer assim, eles são diferentes de bancos de muitos outros países. Os outros países investem na produção, eles participam de empresas. Aqui não, aqui o banco é só para romper e quebrar a lei da usura. Eles só trabalham com
curto prazo não serve para mais nada na economia brasileira, não tem nenhum papel dinâmico na economia brasileira. Eu acho que essa questão da capitalização, ela significa que você vai ter, em poucos anos para frente, quando você fizer esse sistema, uma multidão de miseráveis, porque os empregos são cada vez mais precários, a rotatividade é muito grande e a pessoa acaba não conseguindo bancar, né, os seus depósitos. Uma parcela cada vez maior de setores da classe média acaba sendo forçado a ir para operar como pessoa jurídica individual, e aí ela é que já tem que se virar com a sua aposentadoria. E, enfim, a velhice é inevitável, o aumento da longevidade, da expectativa de vida conduz a uma parcela. Eles vão empurrando também mais para frente, para tentar fazer com que o sujeito morra antes de se aposentar. E o que ficar lá na frente, isso vai virar um buraco, porque esse sistema financeiro é um sistema financeiro que ele não tem a menor preocupação com as pessoas, com qualquer política social. Fernando, você acha, pela tua experiência, que o mercado ele está confiante no Guedes, no que ele está se propondo? Você acha que tem alguma perspectiva de a gente ter um crescimento no Brasil sem tocar na questão da dívida pública? A Previdência é o principal vilão? Não, a Previdência não é o principal vilão. A melhor forma de capitalizar a Previdência é o crescimento econômico. O crescimento econômico é que bota mais gente contribuindo, mais gente produzindo, mais gente dependendo da assistência social do Estado. Isso é impossível? Não, não é impossível. A China, claro que lá é diferente. Na China quem manda são os chineses. Então, a China há 4 décadas cresce a uma taxa média anual superior a 9%. Quantos brasileiros conseguem visualizar nessas 4 décadas 1 ou 2 anos que o Brasil teve de 9 Não conseguem, não conseguem porque não existe. O Brasil só vai de voo de galinha em voo de galinha. O mercado acredita no Guedes? Qual a tua percepção? O mercado, quer dizer, o Guedes é um cara do mercado. Sempre defendeu essas posições e ele também é um empresário, ele já é... Quer dizer, é uma pessoa que está dentro do governo, mas com a cabeça do mercado. Sim, claro, ele está lá com a cabeça dele, veja só, a cabeça dele sempre esteve desse lado. Quem o escolheu, ou escolheu sem critério, eu acho que não é o caso, ou escolheu com a indicação, esse aqui é um cara que pensa como o mercado. Agora, quem é o mercado? O mercado, aqui vamos traduzir, as pessoas que dispõem de dinheiro, a elite brasileira é uma elite que nunca contribuiu em nada com um projeto nacional, sempre foi uma elite perdulária, sempre foi uma elite egoísta, corrompida e sempre dobrada aos interesses estrangeiros. A elite brasileira nunca embarcou majoritariamente, sempre há exceções, nunca embarcou majoritariamente num projeto nacional. Ela podia ser elite de um país que fosse referência na América Latina, referência no terceiro mundo, aproveitar todo o seu potencial. Você olha outros países que você não tinha nada, o que o Japão tinha além de japonês? Nada. Mas o Japão tomou 2 bombas atômicas, se rendeu, mas não se entregou. Sim. Fernando, eu sei que é difícil fazer um exercício de futurologia, né? Nós não temos esse poder. Mas dentro das teorias econômicas, o que você imagina que irá acontecer nos próximos anos no cenário político e econômico que nós temos? O povo brasileiro, as pessoas de classe média, o trabalhador, o pequeno empresário, será que ele pode nutrir alguma expectativa que, pelo menos aparentemente, as coisas irão melhorar? Veja só, eu acho que
Quer dizer, você não há hoje nenhum cenário no mundo, vamos dizer assim, capitalista, de que a economia mundial vá ganhar velocidade. Desse lado, daquele mato não sai coelho. Aqui dentro você não tem nenhum movimento visível que possa dar qualquer contribuição para o crescimento da economia. Eu não consigo vislumbrar. O que eu acho que falta no Brasil é o seguinte: as pessoas discutirem a sério o seguinte: querem ser, não vou nem dizer cidadãos, porque cidadãos são titulares de direitos, e uma parcela muito grande do povo brasileiro não tem direito nenhum. Não tem direito, não tem condições materiais de exercitar os direitos clássicos de uma democracia. Então, os brasileiros vão se acomodar em ser habitantes de uma colônia, aí, sempre tutelados de fora, ou os brasileiros vão ter alguma crise de consciência. É o seguinte: essas políticas que só repetem as receitas do Fundo Monetário Internacional, os países que deram certo foram aí no terceiro mundo, há 40 anos, quando você analisava a economia mundial, nem se falava na China. E eu estou falando da China porque é o seguinte: a China, o crescimento chinês é puxado pelo governo chinês, por empresas estatais chinesas, por bancos públicos chineses com um projeto nacional chinês. O Brasil tem péssimos exemplos na área privada. Você olha, às vezes a pessoa diz: não, aquele empresário se fez com o suor dos seus... Se fez nada, se fez ali sonegando direito dos trabalhadores, fraudando concorrências, com tudo, uma coleção de trambiques aí, e postergar a dívida que ele tinha, reescalonar com apoio de bancadas de empresários no Congresso Nacional, com toda a sorte de jogadas. É óbvio que tem aí uma multidão de gente, pequeno e médio, que dá ali o seu suor. Mas eu estou olhando os grandes, os que podiam ter uma visão maior, podiam enxergar mais longe, majoritariamente não dão nenhuma contribuição para o crescimento brasileiro. Fernando, para terminar, a Argentina está passando uma crise econômica muito grande. Dá para a gente dizer que nós corremos o risco de ser a Argentina amanhã? O receituário que eles adotam para a política econômica deles tem alguma semelhança com o que o governo Bolsonaro está tentando praticar no Brasil? Claro que tem. Não é à toa que o Bolsonaro está preocupado com os destinos do atual presidente na Argentina. É mais ou menos a mesma receita. A Argentina já foi uma nação com uma economia pujante. A industrialização argentina começou antes da brasileira, antes do governo Vargas aqui, que deu os primeiros passos nessa direção. A Argentina já tinha um setor industrial mais avançado e ficou naquilo depois que passou o período dos regimes militares. A Argentina ainda teve ali um pouquinho de sobrevida, com um projeto que aparentemente tinha características populares. No Brasil também isso aconteceu até há pouco tempo atrás, mas a Argentina está no mesmo modelo do Brasil, cada um com as suas especificidades, mas é basicamente o mesmo modelo. Então, eu penso que o que nós temos que fazer agora é combater aguerridamente esse modelo. Eles diziam a mesma coisa antes da Previdência. Não, passa a mudança da legislação trabalhista, aí vai vir o investimento, o mercado vai confiar. É tudo conversa fiada. É só para aumentar, para diminuir os encargos dos empresários e os trabalhadores que se lixem, e agora, com a reforma da Previdência, para os trabalhadores se lixarem por completo. Isso aí, para o governo não ter que socorrer, vamos dizer assim, socorrer os velhinhos lá na frente, para ter o dinheiro ali, para garantir que a dívida pública tenha cada vez mais crescimento.
Por que se coloca um teto para gastos em saúde quando a saúde pública no Brasil é muito precária? Por que se coloca um teto para a educação pública quando a gente sabe que o ensino público no Brasil também está cheio de precariedades, dificuldades, de falta de horizontes? Não tem um projeto de escola de horário integral para os filhos do povo trabalhador, para a grande maioria da população. Mas coloca teto para isso, mas não coloca teto para a dívida pública. Os estados, inclusive, acabam se lascando todo, porque a economia dos estados cresce como a do Brasil, quase nada, mas a dívida que os estados têm com o governo federal lá de trás, o governo federal mete um jurão em cima, com mais um spread, com mais comissão, com mais taxa. Então, a parte da dívida que os estados têm também vai crescendo no orçamento estadual, independente do governador que assumiu. Fernando, muita gente entra aqui no canal e fala assim, o que salva o mundo hoje é o liberalismo, o Brasil está nessa coisa porque não tem competitividade, tem que abrir mais economia, enfim, agora estamos chegando mesmo no final, que estou vendo só o volume da bateria aqui. Você acha que um país de terceiro mundo pode se ancorar nesse tipo de ideia econômica? É o liberalismo mesmo que liberta a economia desses povos? Não existe mais liberalismo nenhum. Hoje a economia mundial ela é comandada por mais de 200 grandes conglomerados industriais financeiros, majoritariamente americanos, europeus, japoneses, mas enfim, uns 200 grandes. Eles controlam a maioria das exportações e importações, eles controlam o grosso dos ativos de curto prazo. Eles têm, inclusive, potencial, se estiverem agindo juntos, desequilibrar, causar problemas em qualquer estado nacional. Não na cabeça, na ponta, mas em grande maioria deles. Não tem liberalismo. São esses grandes grupos, dividem mundialmente a sua produção, fazem a sua cadeia produtiva, eles controlam a economia mundial. E o Brasil não tem dinamismo. Não é por esse motivo, é porque para você se contrapor a uma força desse tamanho, articulada, preparada, você tem que ter do outro lado uma estrutura que banque o interesse nacional, o interesse em que você tenha aqui empresas produzindo, criando tecnologia brasileira, dando emprego aos brasileiros, e não o Brasil se contentar de ser um seu celeiro do mundo. Conversa fiada que vamos ser o celeiro do mundo. Isso não tem a menor possibilidade, porque os países que hoje importam da gente, eles têm as suas estratégias para se suprir no futuro e não ficar na mão de ninguém. A China hoje é autossuficiente em arroz e trigo. E o Brasil? O Brasil é autossuficiente em soja, em trigo não é. É o pãozinho, mas o trigo não é. Você não tem esses países grandes. Os Estados Unidos têm um protecionismo na agricultura deles. A França tradicionalmente tem. Eles estão se cuidando. Eles não vão ficar excessivamente dependentes. O celeiro só é bom se não tivesse nada do outro lado. Que aí você podia vender, fazer o preço. Agora, o celeiro, você ficar aqui abarrotado, aí o outro também está abarrotado, outro país, e acontece que nem a crise do café no século passado. Fernando, a gente vai encerrar, mas eu queria te agradecer mais uma vez e dizer o seguinte: vocês entrem em contato com a gente, mandem seus e-mails, suas críticas, sugestões, que eu vou chamar o Fernando novamente para a gente fazer uma rodada daqui a um mês do que nós falamos hoje aqui e do que nós temos mais pelo futuro, tá bom? Fernando, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço, gente.